Tenho 26 anos e moro em um sobrado nos subúrbios distantes de uma cidade pequena. Eu trabalho até tarde, geralmente saindo às 22 horas ou 23 horas, e passo a maior parte do tempo em casa, ficando acordado até tarde e jogando a noite toda com meus amigos. Era basicamente a mesma coisa, dia após dia. Mas alguns meses atrás, eu estava tendo uma semana bem estressante no trabalho. E não estava no clima de sair com meus amigos naquela noite, nem mesmo de entrar online com eles. Mas eu também não conseguia dormir. Fiquei acordado até às 2 da manhã, entediado e assistindo ao YouTube, antes de decidir fazer uma pausa e sair para caminhar. Eu não costumava caminhar muito, embora toda vez que o fazia, sempre achava calmante e agradável. Então, não sei por que não o fazia com mais frequência, especialmente à noite, quando não havia mais ninguém na rua. Parecia que eu tinha a cidade inteira só para mim, o que nesse contexto soa um pouco sinistro, mas eu gostava. Ou, pelo menos, costumava gostar. Peguei um moletom, tranquei minha casa e comecei a andar. Eu não tinha planos de quão longe ou por quanto tempo iria, mas comecei indo pelo caminho que geralmente seguia, que saía da área dos sobrados e entrava no bairro com casas normais. Nenhum de nós que morava ali tinha muita grana, então todas as casas eram mais velhas, nada de especial, e principalmente amontoadas. Ainda assim, era melhor do que andar pela área dos sobrados. Enquanto eu caminhava, parecia que a cidade inteira estava dormindo. Todas as casas estavam escuras e silenciosas, e não havia som algum. No começo, achei muito tranquilo, exatamente o que eu precisava para desestressar. Mas, enquanto continuava pela rua, percebi que não tinha virado nenhuma vez. Eu estava apenas andando reto o tempo todo, o que me levou ainda mais para os arredores da cidade. A rua, de repente, se transformou em uma estrada mais estreita, levando a casas muito mais espalhadas em uma área bastante arborizada. Como nenhuma das casas tinha luzes acesas, exceto por ocasionais luzes de varanda, eu mal conseguia vê-las, pois estavam bem escondidas entre as árvores, além das fracas luzes dos postes. Era uma vibe muito diferente de onde eu estava andando, mas fiquei interessado o suficiente para continuar. Eu tinha andado talvez uns 800 metros quando de repente ouvi um grito. Era uma voz masculina e não era um grito como se estivessem pedindo ajuda. Parecia mais um grito para chamar a atenção de alguém. Era difícil dizer com certeza e sem outros ruídos, a voz ecoou por toda a floresta, quase soando como se viesse de todas as direções. Parei depois de ouvi-lo e não vi nada. Depois de 30 segundos de espera, continuei andando. Não sabia o que era aquilo, mas sabia que nunca conseguiria descobrir. Então nem me dei ao trabalho de tentar. Mesmo além do grito que ouvi, a rua pela qual eu andava me dava uma sensação levemente desconfortável quanto mais eu avançava. Os postes de luz pareciam ficar mais fracos e mais distantes uns dos outros. E as casas que eu conseguia ver pareciam muito mais velhas e deterioradas. Elas pareciam negligenciadas e, honestamente, nem mesmo habitadas. Até a estrada estava ficando em pior estado, como se ninguém mais a usasse. Eu sabia que esse lado da cidade não estava na melhor forma financeira. Quer dizer, até eu estava quebrado como todo mundo, mas não sabia que esta seção existia. Quanto mais eu olhava para tudo aquilo, mais começava a pensar que era realmente um bairro, totalmente abandonado, o que me deixou muito desconfortável andando por lá no meio da noite. E então ouvi aquele grito novamente. Foi quase igual ao último, mas pareceu mais próximo, e eu tinha quase certeza de que vinha de trás de mim. Parei e me virei. Os postes de luz mal iluminavam a estrada de onde eu tinha vindo, e a falta de quaisquer outros sons me deixou muito inquieto. Cada pequeno movimento no escuro me fazia pensar que era alguém lá fora. Eu sabia no momento que estava ficando paranoico e que deveria apenas ir embora.
Eu não sabia até onde a estrada continuava, ou onde ela levava, ou se ela sequer voltava para o meu bairro. Então, eu sabia que seria melhor apenas voltar pelo caminho que vim. O único problema era o que quer que fosse aquele grito que eu continuava ouvindo. Ainda assim, dei meia volta. Meus olhos permaneceram fixos na estrada enquanto eu andava rapidamente, tentando sair daquela área arborizada o mais rápido possível. Consegui andar por alguns minutos antes de repente ouvir o grito de novo. Mas estava atrás de mim, exatamente de onde eu tinha acabado de vir. Quem quer que fosse, eu devo ter passado por ele, o que significa que devia estar escondido na mata. Quando me virei e olhei, vi um homem na estrada. Ele estava vestindo roupas todas pretas ou escuras e caminhava em minha direção. Eu só olhei por um segundo antes de me virar e continuar a me apressar pela estrada. Algo sobre tudo isso não estava se encaixando. E se eu ficasse ali, parado, e olhasse para ele por muito tempo, eu tinha a sensação de que algo muito ruim poderia acabar acontecendo. Eu me virei para olhar várias vezes depois disso. E apesar de tê-lo visto andando em minha direção antes, todas as outras vezes que olhei, ele não estava lá. O que me fez perguntar para onde diabos ele foi. Talvez ele tenha me visto e dado meia volta também, não querendo parecer que estava me seguindo. Pensei que fazia sentido, considerando a área meio assustadora em que estávamos. O que quer que estivesse acontecendo, eu não me importava em ficar para descobrir. Andei rápido, finalmente saindo daquela área estranha e voltando para onde todas as casas estavam. Não foi tão reconfortante assim, no entanto, ainda sentindo a sensação sinistra de estar sozinho. Ou talvez fosse a sensação de que eu não estava sozinho. Eventualmente cheguei de volta ao meu sobrado. Não sei se aquela caminhada foi o alívio de estresse que eu esperava, mas eu estava feliz por estar longe daquela área assustadora e de quem quer que estivesse gritando por lá. Fui à cozinha, peguei um pouco de água e um lanche, depois sentei à mesa por um minuto para recuperar o fôlego. E foi quando ouvi um som de algo se arrastando do lado de fora da porta da frente, e então uma batida súbita e forte. Levantei-me instantaneamente da mesa e, o mais silenciosamente possível, caminhei até a porta da frente. Primeiro, encostei meu ouvido nela para escutar. Depois olhei pelo olho mágico. Eu não estava com a luz da varanda acesa, então era basicamente um breu total. E tudo que eu podia ver era uma figura escura parada ali. Depois de alguns segundos, achei que podia distinguir que ela estava, com certeza, usando roupas escuras. E assim, eu tinha quase certeza de que era o mesmo cara que vi por um momento durante minha caminhada. Ele tinha me seguido até em casa. Peguei meu telefone e me afastei enquanto ligava para a polícia, tentando não falar muito alto. Honestamente, eu queria que o cara ficasse lá fora o tempo suficiente para os policiais chegarem. E assim, esperançosamente, eu teria algumas respostas, porque agora eu estava realmente começando a questionar os gritos que eu estava ouvindo na mata. O homem do lado de fora da porta bateu 5 ou 6 vezes, enquanto eu estava no telefone, antes que ficasse quieto. Eventualmente, voltei para a porta, olhei, e ele tinha ido embora. Quando os policiais apareceram, fizeram perguntas e tal, mas nada deu em nada. Eu mencionei os gritos e, embora eles achassem estranho, não investigaram mais a fundo. Acho que não dormi nada naquela noite. E embora isso tenha sido basicamente o fim de tudo que aconteceu, ao longo do mês seguinte, eu continuei acordando com batidas na porta da frente. Batidas altas e perturbadoras, mas quando eu conseguia descer e olhar, nunca havia ninguém lá. Já faz um tempo desde sua última visita, mas ainda me sinto um pouco paranoico. Não sei o que estava acontecendo naquela área arborizada, quem estava gritando ou o que o homem queria. Tudo o que posso dizer é que sinto no meu íntimo que estive perto de fazer parte de algo realmente horrível naquela noite. Alguns anos atrás, eu trabalhava como motorista de aplicativo. Uber também, mas na minha cidade, o Lyft era mais popular, então foi com ele que fiquei. Enfim,
por causa da liberdade do trabalho, nunca consegui me forçar a seguir um cronograma. Na época, eu estava na casa dos 20 e poucos anos e às vezes ficava acordado até tarde saindo com amigos ou fazendo qualquer coisa. Isso me levava a ficar acordado até tarde nos dias em que escolhia trabalhar e fazer longos turnos durante a noite. Esta noite começou como qualquer outra. Comecei por volta das 23h e fiz algumas corridas antes de receber outro chamado. Agora, trabalhando nesses turnos tardios, eu não podia ser nem um pouco exigente com quem ou quais solicitações eu aceitava. Eu geralmente era um dos únicos motoristas trabalhando tão tarde. E também, geralmente, quase não havia pessoas precisando de carona. Se eu perdesse ou não aceitasse uma única corrida, isso me custaria. Então, eu estava meio no piloto automático. Toda vez que uma solicitação aparecia, eu a aceitava instantaneamente e começava a ir para lá. E só então eu olhava um pouco mais a fundo como a que distância estavam ou onde eu os deixaria. Nunca fazia diferença, porque 99% das vezes era apenas para buscar alguém de uma festa, um bar ou um escritório depois de trabalhar além do horário do transporte público. Então, quando esta solicitação apareceu, fiz o mesmo de sempre. Aceitei e segui a rota para o local de embarque. Foi só depois de, digamos, uns 10 minutos de carro que percebi que estava me levando em uma direção diferente do habitual. Não em direção à praça principal da cidade, com todas as lojas, escritórios e tudo mais. Então, verifiquei para onde exatamente eu estava indo. E a localização era um pouco incomum. Claro, eu estava dirigindo, então não podia olhar muito a fundo, mas por algumas rápidas olhadas no mapa, realmente não parecia que havia nada por lá. Achei definitivamente estranho, mas não ia cancelar nem nada. Cheguei lá 15 minutos depois. Acho que era cerca de 1 ou 2 da manhã a essa altura do meu turno. E o lugar era exatamente o que parecia no mapa. Apenas um local muito isolado, sem literalmente nada. Sem casas, estradas secundárias, trilhas ou caminhos. Eu estava pensando que talvez o carro do cara tivesse quebrado ou algo assim, mas mesmo assim não vi nada. Nem ninguém. Parei no acostamento, notifiquei o cliente e esperei um pouco. Nunca obtive resposta, nem vi ninguém do lado de fora. E com um sentimento ruim começando a crescer em mim, decidi cancelar e ir embora. Definitivamente era péssimo desperdiçar meu tempo assim. Mas é o que é, apenas parte do trabalho, às vezes. Comecei a dirigir de volta ao centro da cidade, porque sabia que era lá que eu provavelmente conseguiria mais corridas. Mas apenas 5 minutos depois de começar a dirigir de volta, recebi outro pedido. Era quase do mesmo lugar exato onde eu acabara de estar, mas talvez um fisque 5 quilômetros adiante na estrada. Apesar de parecer muito suspeito, na verdade não foi para mim. Isso acontecia de vez em quando, onde a localização estava errada ou havia um engano. E assim, depois que eu recusava, o cliente fazia o pedido novamente na mesma hora. E geralmente a localização se corrigia e tudo corria bem na segunda vez. Eu não sabia por que o cliente simplesmente não respondeu às minhas mensagens. Mas tanto faz. Eu aceitei. Na verdade, estava feliz que toda essa viagem não seria um desperdício de tempo agora e dei meia volta para voltar. Passei pelo local anterior e andei mais 1,5 quilômetro. Novamente, a estrada inteira estava vazia e não tinha nada além de terras florestais esparsas em ambos os lados. No entanto, desta vez, quando cheguei ao novo local, havia um homem parado ali, no acostamento. Ele usava jeans normais e um moletom cinza com capuz e tinha uma mochila ou mala pendurada nos ombros. Enquanto eu estacionava na frente dele, olhei para trás dele e não vi nada de onde ele pudesse ter vindo, sem casas nem nada. Eu não tinha certeza de como ele poderia ter chegado ali ou o que estava fazendo ali. Ele abriu a porta e entrou. O local de desembarque que ele havia marcado no mapa ficava a apenas 5 minutos adiante na estrada.
Eu esperava que fosse em algum lugar que fizesse mais sentido, mas, pelo que parecia, era em um lugar tão estéril quanto onde o peguei. Enquanto eu dirigia, o homem ficou quieto no banco de trás, mas ele estava olhando muito para mim. Toda vez que eu olhava no espelho retrovisor, seus olhos já estavam em mim. Senti uma tensão inquietante e, com o quão estranha a situação já estava, comecei a pensar demais em tudo. Como, por que estávamos aqui, de onde ele veio e o que ele tinha na mala. Todas as coisas com as quais eu normalmente não me importaria ou nem me daria ao trabalho de pensar. Alguns minutos depois, cheguei ao local de desembarque, marcado no mapa. Era quase idêntico ao local onde o peguei. Não havia nada por ali. O silêncio depois de parar, tanto de fora quanto do meu passageiro, começou a me dar uma sensação realmente horrível. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o homem me disse para sair do carro. Olhei para trás, para ele, com medo, para confirmar o que ele tinha acabado de dizer, e descobri que ele já tinha uma arma apontada diretamente para mim e um olhar estranhamente morto em seus olhos enquanto apontava para a porta e repetia o que disse. Eu não tive escolha. Saí e ele me seguiu, vindo por trás de mim e me dizendo para andar. Ele ficou vários metros atrás, longe o suficiente para me impedir de tentar qualquer coisa e me guiou para fora da estrada e para dentro da floresta. Tentei dizer qualquer coisa que pude. Quer dizer, eu estava realmente apavorado e temendo por minha vida. O homem permaneceu quieto, no entanto, sem responder ou mostrar qualquer pingo de remorso pelo que estava fazendo. Andamos cada vez mais fundo. Começou a ficar mais denso de árvores e muito mais escuro. O tempo não parecia passar em um ritmo regular durante tudo isso, mas acho que andamos por 10 minutos inteiros, apenas indo direto para as profundezas desta floresta. Mas ele de repente disse para parar. Parei no lugar e senti meu tempo chegando ao fim. Eu estava a momentos de nunca mais ser visto. Minha adrenalina inundou meu corpo e eu simplesmente decidi arriscar e disparar mais fundo entre as árvores. Ele gritou, pare! De novo, mas eu continuei correndo. Usei a escuridão a meu favor, sabendo que, como ele me arrastou tão fundo na mata, assim que eu estivesse mais longe, ele teria dificuldade em me ver. Eu sabia que ele estava me perseguindo porque sua voz me seguia sem desaparecer. E então, de repente, houve um tiro. Ecoou por toda a floresta, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Foi isso. Ele não estava mais me perseguindo. Acho que ele deve ter disparado de raiva ou apenas para me assustar, sabendo que eu já tinha escapado. A partir daquele momento, apenas andei em qualquer direção. Meu telefone, claro, ainda estava no carro, então eu estava por conta própria. Depois de um tempo, encontrei uma pequena estrada com algumas casas e consegui que um cara atendesse e me ajudasse. Meu carro e tudo que estava nele tinham sumido quando os policiais estavam vasculhando a área. Embora eu não ache que isso tenha sido apenas um simples roubo, na verdade, nem tenho certeza se era isso que ele planejava fazer inicialmente. Infelizmente, eles nunca encontraram nenhum vestígio que os levasse até ele. Até a conta que ele usou no aplicativo acabou sendo um beco sem saída. Trabalhei como motorista por mais alguns meses, mas durante esse tempo recebi mais algumas solicitações de embarque perto daquele local onde tudo aconteceu. E toda vez eu chamava a polícia, apenas para eles aparecerem e não encontrarem ninguém lá. Eventualmente, percebi que estava tão neurótico e paranoico com isso que simplesmente arranjei outro emprego. Foi um fim de semana chuvoso aqui onde eu moro e fiquei dentro de casa o dia todo. Eu meio que gostava quando chovia. Fazia eu me sentir melhor por ficar em casa e não ser tão produtivo nos meus dias de folga, sendo a chuva a desculpa para não sair e resolver nenhuma pendência. Acho que isso foi em um domingo. Eu estava muito cansado por algum motivo. Talvez não tenha dormido muito bem na noite anterior, mas, independentemente disso, significava que eu fiquei no sofá o dia todo.
E quando chegou a hora do jantar, eu não estava muito no clima de cozinhar uma refeição para mim. Decidi, depois de ficar enfiado em casa o dia todo, sair para dar uma volta de carro e pegar algo rápido em um drive-thru. Era por volta das 22 horas e a chuva estava bem forte. Não havia muitas pessoas nas ruas. Fiquei fora por 20 minutos, apenas pegando comida para levar e dirigindo de volta para casa. No entanto, enquanto eu subia a rua de volta para minha casa, notei que ela realmente se destacava. Com todo o nevoeiro e a chuva e com todas as outras casas na rua com as luzes apagadas, isso fazia com que a única luz brilhando da janela do meu quarto no andar de cima realmente chamasse a atenção. Achei estranho, porque eu sempre desligava todas as luzes antes de sair. Na verdade, eu nem tinha ido ao andar de cima o dia todo. Mas como eu estava cansado e mais focado em estacionar e ter cuidado com a chuva, não olhei muito para ela. Eu meio que ignorei, não percebendo realmente o quão estranho era, até que eu já estava na garagem e não tinha mais visão dela. Entrei, acendi as luzes do andar de baixo, deixei minha comida na sala e me senti sonolento enquanto subia para apagar as luzes. Subi os degraus até o corredor superior e imediatamente meus olhos se arregalaram um pouco e eu meio que despertei. Não apenas a luz do quarto não estava acesa, mas nenhuma das luzes do andar de cima estava acesa. Todas as portas estavam abertas. Então, eu podia ver claramente que tudo estava desligado. Depois de parar por um segundo, entrei no quarto e olhei ao redor. Eu nem sei o que estava procurando. Eu estava meio perdido, questionando tudo. Caminhei até a janela e olhei para o tempo chuvoso e o bairro escuro. Talvez meus faróis tivessem refletido no vidro de alguma forma, fazendo parecer que havia uma luz acesa. Eu estava realmente me arrependendo e me culpando por não ter dado uma olhada melhor enquanto estacionava. Mesmo apenas um momento de um olhar mais direto para a janela teria me deixado muito mais confiante no que eu realmente vi. Mas agora eu não tinha ideia. Eu não sabia como era possível que a luz estivesse realmente acesa. E então, nos 30 segundos que levei para estacionar e subir, ela se apagou sozinha. Tinha que ser um reflexo ou algo assim. Esfreguei os olhos e tentei sair desse estado de cansaço. Voltei para baixo e sentei no sofá com minha comida, abrindo-a e comendo enquanto assistia ao meu programa. Devo dizer, porém, que devo ter deixado isso passar completamente, porque depois de apenas 5 minutos, eu nem estava mais pensando sobre isso. Pensei que era apenas uma ocorrência estranha e segui em frente bem rápido. Comi e meio que apaguei enquanto assistia a TV. Eu continuei acordando, no entanto. Eu cochilava por alguns minutos, depois acordava. E, estranhamente, toda vez que eu acordava, era com uma sensação realmente inquietante. O tipo de sensação em que parecia que havia olhos em mim, como se alguém estivesse me observando. Eu continuava tendo que olhar ao redor da sala e por cima dos ombros. Depois de algumas vezes ficou tão ruim que me levantei e acendi as luzes da sala. Como antes, estava bem escuro, apenas com a TV iluminando o ambiente. No entanto, isso não ajudou muito, porque na próxima vez que acordei, tive aquela sensação e olhei por cima dos ombros. Meus olhos foram atraídos para o canto da sala. Era a parte que levava ao corredor, onde ficavam as escadas, e nenhuma luz da sala de estar chegava àquela área da casa. Então, ela se destacava como este canto escuro e sombrio. Era muito assustador e ainda me fazia sentir como se alguém estivesse me observando. Então, levantei-me novamente e acendi as luzes do corredor. E já que estava de pé, decidi me preparar para dormir. Desliguei a TV, limpei a comida e comecei a subir. E eu juro, no momento em que cheguei ao pé da escada, uma luz se apagou. Eu nem percebi que estava acesa, até que de repente ficou mais escuro. Mas era inconfundivelmente uma luz do quarto de cima. Senti aquela sensação ruim no estômago, mas por algum motivo continuei subindo.
Minha mente estava acelerada sobre como isso era possível e, honestamente, simplesmente não acreditando. Cheguei ao topo e espiei dentro do quarto, agora escuro. Os sons sinistros da chuva batendo no telhado e a luz da lua entrando pela janela tornavam tudo incrivelmente desconfortável. E aquela sensação ainda persistia, de que alguém ainda estava me observando. Senti um arrepio enquanto dava alguns passos para dentro e chamei tremulamente. Olá! Dei mais alguns passos e então acendi a luz novamente. Olhei para trás, vendo a luz caindo no corredor no topo da escada, e sabendo que era exatamente isso que eu tinha visto. Não havia engano desta vez. Assim que tudo se encaixou na minha cabeça, algo se moveu no canto da minha visão. Era a porta do armário do quarto. Ela se abriu uma fresta, e através da fresta, um olho estava olhando de volta para mim. Fizemos contato visual por uma fração de segundo. Antes que ele soubesse que tinha sido pego, empurrou a porta e saiu. O cara não me atacou nem correu na minha direção. Ele estava andando até mim, tentando se explicar e me impedir de correr. Seu sorriso era perturbador e assustador, e ele parecia perturbado e desgrenhado. Mas o jeito que ele se aproximou era quase como se ele me conhecesse de alguma forma. Antes que ele chegasse perto demais, corri de volta para baixo e direto para fora de casa. Felizmente, eu ainda estava com meu telefone, então liguei para a polícia imediatamente. No entanto, enquanto eu estava lá fora na chuva esperando eles chegarem, vi o homem sair correndo pela porta da frente e desaparecer rua abaixo. Quando a polícia chegou, eles fizeram uma breve investigação e encontraram a porta dos fundos arrombada. A maçaneta e a fechadura pareciam completamente amassadas e estilhaçadas, mas eu nunca tinha notado porque nunca usava a porta dos fundos. E quando o vi no quarto, ele não parecia estar encharcado. Então, ele definitivamente esteve dentro da minha casa a noite toda enquanto eu estava no andar de baixo. Não consegui encontrar nada faltando. Então, por que ele invadiu ou o que estava fazendo escondido no meu quarto, eu simplesmente não sei. A luz também me intriga muito, porque tinha que haver um motivo para ele continuar acendendo-a. Não me sinto seguro desde então, sabendo que ele ainda está por aí e é capaz de invadir aleatoriamente minha casa e se esconder. Espero que nada aconteça, mas se algo mais acontecer, eu atualizo vocês.